Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 19 de fevereiro, nós estamos no tempo santo da Quaresma e a palavra de Deus é do livro de São Lucas, no capítulo 9. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem nós iniciamos a Quaresma, que é esse tempo especial em que nós preparamos o nosso coração, o nosso íntimo para a Páscoa, que é vida nova, que é renovo. Só que a nossa vida ela só se torna realmente nova quando nós somos capazes também de mudar os nossos hábitos, os nossos costumes. Acredite, nada se renova em nossa vida enquanto nós preservamos os mesmos vícios, os mesmos costumes e quem sabe até aqueles pecados de estimação que nós guardamos como se fossem parte indispensável de nós. Porque não existe Páscoa verdadeira onde a vida continua igual. E a nossa dificuldade está em querer o novo que vem da parte de Deus e ao mesmo tempo conservar certas práticas antigas, sem coragem de colocá-las diante do Senhor com sinceridade e confrontá-las com a verdade do Evangelho. E muitas vezes nós queremos transformação sem confronto, nós queremos mudança, mas sem decisão. E a palavra de hoje ela nos encontra exatamente aí, esse ponto sensível da nossa resistência. Então vamos lá, acompanhe o raciocínio do Padre. Para nós, renunciar quase sempre soa como perder. Abrir mão parece enfraquecer e ceder parece se colocar em desvantagem. E muitos de nós crescemos ouvindo que é preciso conquistar, acumular, avançar, sempre avançar. Só que Jesus hoje ele nos apresenta uma outra medida. Ele revela que existe um ganho mais profundo, que nasce justamente quando você tem coragem de soltar aquilo que vinha segurando com tanta força, porque há perdas que libertam e escolhas que devolvem vida e a vida verdadeira. E aí eu digo para você, olhe para a sua história, deixe passar um filme da sua vida diante dos seus olhos. Quantas vezes você já sustentou uma postura apenas para não admitir fragilidade? Ou então, quantas decisões elas foram tomadas para preservar uma imagem que você criou? Ou então, quantos esforços para manter algo que no fundo já não trazia paz para a sua vida? E aos poucos é possível ganhar espaço por fora e perder serenidade por dentro. E quando a paz vai embora, o que realmente permanece? O que realmente tem sentido? Que esforço terá valido a pena se perdemos nesse processo a paz do nosso interior? Ou quem sabe, até pessoas? Pense também nas conquistas acumuladas ao longo dos anos. Quem sabe bens ou reconhecimento, metas alcançadas, e ainda assim a pergunta insiste: vale a pena todo o sacrifício se a paz não permanece? Que preço compensa a ausência de amor? Que sucesso sustenta uma vida sem gratuidade, sem tempo para quem caminha ao seu lado? Há vitórias que impressionam muita gente, mas deixam o coração inquieto, vazio. E a vida ela não foi feita para ser apenas admirada, a vida ela foi feita para ser vivida com inteireza. E a vida vale isso? Eu creio que não. Então por que nós custamos tanto para aprender? Por que nós seguramos com tanta força aquilo que nós sabemos que nos faz mal? E aqui o Evangelho nos confronta. Perguntou Jesus: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a si mesmo? Essa pergunta do Senhor atravessa a nossa agenda, ela reorganiza as nossas prioridades, ela ilumina as nossas relações. Talvez aquilo que você mais protege esteja consumindo a sua liberdade, o seu tempo, os seus amores e, quem sabe, a sua própria vida. E a Quaresma, ela pede decisão. Nesse segundo dia da Quaresma, eu pergunto para você: o que precisa ser deixado ao longo do caminho? Que apego tem roubado a sua inteireza? Renunciar pode doer a verdade, mas também devolve leveza. E no fim, talvez a maior conquista seja esta: viver com paz, amar de verdade e caminhar com o coração inteiro. Nada é melhor do que isto. Então, não tenha medo de renunciar para ganhar. Talvez você não ganhará aquilo que o mundo pensa ou espera, mas você ganhará aquilo que Deus poderá oferecer para você
no mais profundo do seu ser. Eu já comentei outras vezes com você aqui nesse canal que uma das coisas que mais me encanta na vida é sobre a nossa capacidade de aprender. Eu não estou falando de aprendizado que nós conquistamos com os livros, a cultura livresca ou as universidades. Eu falo sobre o aprender sobre a vida, sobre o tempo, sobre as escolhas, sobre o caminho, sobre amor. E uma das coisas que eu tenho aprendido nesses últimos tempos é que o que as pessoas mais invejam não é aquilo que você tem ou a imagem que você projetou na sociedade de si mesmo. O que as pessoas mais invejam é a leveza da vida, é a paz que você sente, é a sua gratuidade, a gratuidade de si, é a simplicidade, a sua liberdade de coração. Sabe aquele sorriso fácil, aquele sorriso verdadeiro, aquela leveza de vida? Sabe aquela pessoa leve e simples que todo mundo quer estar perto? Sim, é isso que as pessoas mais invejam, ou melhor, é isso que as pessoas mais desejam. Então não tenha medo de deixar ao lado do caminho aquilo que não faz bem para a sua vida. Aquilo que disse Jesus no Evangelho de hoje. Existe uma renúncia que nos oferece uma sabedoria. E às vezes essa sabedoria é largar, é deixar ao lado do caminho, porque não nos convém mais, não nos faz bem. Então existe sim um ceder que é ganhar. Ganhar leveza, ganhar paz, ganhar liberdade de si. Ai, como isso nos faz bem. Que a Quaresma nos sirva como remédio para nos educar a deixar os excessos e abraçar o único e essencial que é o amor de Deus. E hoje, mais uma vez, eu convido você para orar comigo. Amado Pai, Tu conheces o meu coração e Tu sabes que muitas vezes eu já fiz escolhas equivocadas. Tantas vezes eu me preocupei com as aparências, com a matéria, e tudo o que conquistei, tudo o que alcancei, não trouxe aquilo que a minha alma tanto desejava. Hoje, Senhor, eu admito que aquilo que eu mais busco se encontra em Ti. Tu és a minha paz e a alegria da minha alma. Eu coloco em Tuas mãos, Senhor, os meus caminhos, as minhas decisões, e eu Te peço sabedoria para deixar ao lado do caminho aquilo que não me convém mais, aquilo que sobra, intoxica o meu existir. Coloca, Senhor, as Tuas mãos sobre mim e me dê a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse segundo dia da Quaresma, nós vamos para um segundo propósito. Você sabe que o tempo é dom de Deus e você honra ao dedicar minutos de atenção a quem precisa da sua companhia. Então, o propósito de hoje será dedicar tempo às pessoas mais importantes da sua vida. Seja generoso com o seu tempo, com a sua agenda e não priorize apenas os bens ou os compromissos que estão estabelecidos. Priorize também pessoas. E esse será o segundo propósito desse nosso caminho espiritual. E lembro que ao meio-dia no Spotify nós temos um encontro. Nós vamos refletir hoje sobre os 40 dias. Por que a Quaresma tem 40 dias? Qual o sentido de 40? Eu desejo a você um excelente dia. Que Deus abençoe a sua jornada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e até ao meio-dia, se Deus quiser.